Este audiolivro pode conter leves alterações do texto original e incorreções fônicas. Acesse a playlist deste livro para ouvi-lo em sequência. Caso queira aprender a ouvir o YouTube com a tela do seu celular desligada, assista ao tutorial no link da descrição. Ajude a manter este canal curtindo, se inscrevendo e compartilhando. Boa leitura! Dr. Boaventura Kloppenburg, Umbanda no Brasil, orientação para os católicos. Introdução. Em 1954 publicamos uma brochura, intitulada Posição Católica perante a Umbanda, que teve depois 3 edições. Quando a editora pediu preparássemos a 4ª edição, era tão grande o acúmulo de material e documentos, que sugeria uma total refundição. Havíamos também, depois de 1954, visitado novos terreiros nos subúrbios do Rio, de São Paulo, de Porto Alegre e alguns no Nordeste. Em fins de 1957 tivemos inclusive oportunidade de passar 2 semanas em Haiti e Jamaica, onde existem problemas semelhantes. Foi assim que, com tantos elementos e conhecimentos novos, pacientemente coligidos durante anos, resolvemos aproveitar os dias livres do mês de maio de 1960, para compendiar sistematicamente o que estava disperso nas pastas do nosso arquivo de espiritualismo, espiritismo e ocultismo. Desta forma, em lugar da 4ª edição da Posição Católica perante a Umbanda, que não será mais publicada, sai agora um estudo crítico mais completo sobre a Umbanda no Brasil, como obra de orientação para os católicos. Fazemos também aqui, logo no início, questão de definir com clareza nossa posição. Dentro do movimento umbandista racional distinguimos 2 aspectos, o cultural e o religioso. Por cultura entende-se geralmente, o conjunto de ideias, conhecimentos, técnicas, artefatos, padrões de comportamento e atitudes que caracterizam uma determinada sociedade. Neste conjunto entram os vários fatores que regulam a alimentação, o vestuário, o abrigo, a higiene, as diversões, a organização social, as maneiras de falar, de agir, de regular a economia e o direito, de desenvolver as artes, as ciências, etc. Por religião compreendemos o conjunto de relações morais que unem o homem com Deus, incluindo o complexo de deveres e virtudes com que o homem, conformando-se integralmente com a lei moral, natural ou positiva, manifesta sua sujeição a Deus e ordena retamente sua vida para Ele. A religião, pois, não se identifica com a cultura e pode coexistir pacificamente com os mais diversos usos e costumes meramente culturais. Assim também a Igreja Católica, que é um movimento exclusivamente religioso, não se identifica com nenhuma cultura, nem se opõe a elas, mas coexiste com as mais diversas formas culturais e está sempre pronta a entrar em relações com todas as culturas, reconhecendo e deixando subsistir o que nelas não se opõe à natureza ou às positivas disposições de Deus. O católico, por conseguinte, não precisa adotar um determinado tipo de cultura. Suas mais íntimas convicções cristãs podem coexistir perfeitamente com os mais variados elementos culturais sãos. Assim temos o católico italiano, o católico alemão, o católico japonês, o católico chinês, o católico africano, o católico angolês, sudanês, nagô, jede, etc. A arte culinária, a língua, a poesia, o canto, a dança, o desenho, a organização social e política, etc., só interessam à Igreja na medida em que o seu ensino, sua interpretação ou aplicação revestem caráter moral e, por isso, religioso. A dança, por exemplo, como fator cultural, é um elemento religiosamente indiferente e como tal pode ser aceita desde que permaneça nos limites da decência, logo, porém, que ultrapassar estes confins e apresentar aspectos imorais, entrará em conflito com os fatores próprios da religião.
De per si, portanto, não existe oposição alguma entre a cultura e a religião ou a Igreja Católica. Se a Umbanda fosse um movimento puramente cultural ou étnico, com a exclusiva finalidade de conservar ou mesmo reintroduzir tradições, usos e costumes africanos, ameríndios ou outros quaisquer de caráter folclórico a religioso, mas permanecendo nos limites da moral natural, não seria necessário tentarmos tomar uma posição católica perante a Umbanda, e os problemas por ela suscitados não seriam da alçada da Igreja. Não somos anti-africanistas, como não somos contra nenhuma cultura sã, de qualquer nação que ela seja ou a qualquer raça ela pertença. Este princípio foi relembrado pelo Papa João XXIII, na alocução que dirigi no dia 1º de abril de 1959 aos membros do Segundo Congresso Mundial dos Escritores e Artistas Negros. Onde quer que autênticos valores da arte e do pensamento são suscetíveis de enriquecer a família humana, a Igreja está pronta a favorecer esse trabalho do espírito. Ela mesma, como o sabeis, não se identifica com nenhuma cultura, nem mesmo com a cultura ocidental, com a qual entretanto a sua história está estreitamente entremeada. Porquanto a sua missão própria é de outra ordem, a da salvação religiosa do homem. Mas, cheia de uma juventude incessantemente renovada aos sopseis do Espírito, a Igreja permanece disposta a reconhecer, a acolher e mesmo a animar tudo o que é para a honra da inteligência e do coração humano em outras plagas do mundo que não esta bacia mediterrânea que foi o berço providencial do cristianismo. Não se pode, pois, senhores, se não seguir com interesse os vossos esforços para pesquisardes as bases de uma comunidade cultural de inspiração africana, formulando votos porque ela repouse em justos critérios de verdade e de ação. Dar crédito, sobre este ponto, à sabedoria secular da Igreja. O seu olhar esclarecido sabe descobrir nas formas, antigas e novas, da expressão artística e literária aquilo que deve ser purificado para ser conciliável com a dignidade do homem, com os direitos e deveres naturais. A universalidade do seu olhar, atento aos recursos humanos de todos os povos, coloca-se a serviço de uma verdadeira paz no mundo. Ajudando as elites que para ela se volvem a desenvolverem as possibilidades culturais da sua pátria ou da sua raça, a Igreja convida-as a trazê-lo num espírito de harmoniosa colaboração e de simpatia profunda com as outras correntes saídas de civilizações autênticas. Não é somente a este preço que se aumentam as conquistas do espírito e que se atam os laços espirituais de uma comunidade humana fraterna. Na realidade, porém, a Umbanda se apresenta primeiramente como movimento religioso, ela quer e faz questão de ser religião. E os elementos culturais que ela apresenta são impregnados de ideias nitidamente religiosas e estão em função quase exclusiva destas ideias. Ora, se é possível, como dissemos, a coexistência pacífica entre cultura e religião num só cidadão, é, no entanto, impossível o conúbio harmonioso de duas ou mais religiões distintas num mesmo ser racional. O sincretismo religioso, por sua própria natureza e definição, é um absurdo filosófico e só pode ser defendido por quem desconhece os elementos essenciais da religião. Não é possível ser ao mesmo tempo católico e muçulmano, católico e protestante, católico e espírita, católico e umbandista. Basta analisar os elementos essenciais de cada parte para ver a oposição. Por conseguinte, visto que a Umbanda não é nem pretende ser um movimento apenas cultural ou étnico, mas fundamentalmente religioso, visto que este movimento se propaga e é difundido em ambientes e meios que se dizem católicos, portanto, já religiosos, é necessário e justo tomar posição e esclarecer os católicos a respeito da natureza deste movimento. Não se trata de uma posição contra a cultura africana, pois respeitamos todos os elementos puramente culturais, mas contra uma religião pagã, contra um movimento que, como veremos, tem o declarado propósito de paganizar o cristianismo. Frei Boaventura. Causas remotas da Umbanda.
Para podermos compreender bem esse movimento de sincretismo religioso que atualmente se apresenta entre nós com o nome de Umbanda, é necessário estudar primeiro separadamente os vários elementos que o integram. Veremos, por isso, 1. Os elementos de origem africana. 2. Crenças e práticas do ameríndio brasileiro. 3. Superstições e bruxarias europeias. 4. Alguns elementos constantes das superstições. 1. Os elementos de origem africana. O tráfico de escravos no Brasil teve seus inícios lá pelos anos de 1530 segundo as informações do padre Anchieta, em 1587, sobre os 57 mil habitantes do Brasil, já havia 14 mil negros. O vergonhoso comércio continuou intensamente nos séculos 17 e 18 e só terminou com a Lei de 4 de setembro de 1850 para apagar mancha tão negra da nossa história. Um decreto de Rui Barbosa, em 1890, mandou destruir todos os documentos alfandegários, os assentos dos senhores, os livros de matrícula dos escravos, as taxas do fisco, enfim todos os papéis, livros e documentos relacionados com a escravidão. Tornou-se assim dificílimo o trabalho do historiador Arthur Ramos, em O Negro na Civilização Brasileira, Rio 1956, diz que, para o número total de escravos entrados no Brasil, as avaliações oscilam entre 4 milhões e 15 a 18 milhões. Pretende-se que, em 1798, para uma população total de 3 milhões e 250 mil habitantes, o número de negros libertos era de 406 mil e o de escravos ascendia a 1 milhão e 582 mil, dos quais 221 pardos e 1 milhão e 361 mil negros. Na estatística oficial de 1817 a 1818 o número total de habitantes era de 3 milhões e 817 mil, com 585 mil pardos e pretos livres e 1 milhão e 930 mil escravos, dos quais 202 mil pardos e 1 milhão e 728 mil negros. As zonas com o maior número de escravos eram Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Maranhão e outros estados. Os centros principais de mercados de escravos eram Baía, com redistribuição para Sergipe, Rio de Janeiro, com distribuição para São Paulo, Minas e Goiás, Recife, com irradiação a Alagoas e Paraíba, e São Luís do Maranhão, com irradiação ao Pará. Costumam os estudiosos dividir os negros vindos para o Brasil em dois grandes grupos, sudaneses e bantus. Os primeiros saíram do Dahomey, da Nigéria e do Sudão, predominando os Yorubas ou Nagôs e os Jedes, e foram colocados nos mercados de escravos da Bahia e Sergipe. Os bantus vieram do Congo, de Angola, de Moçambique e do Queliname e foram levados para os mercados de Pernambuco, e Alagoas, Rio de Janeiro, e Minas Gerais, São Paulo, São Luís do Maranhão, e Pará, e, também, para o da Bahia. A cultura sudanesa era, de modo geral, superior à dos bantus e influiu profundamente sobre as outras. Principalmente o Nagô e o Jede, que se fundiram num sincretismo intertribal, segundo a expressão de Arthur Ramos, formando o Jede-Nagô, determinando o principal vocabulário do culto e dos objetos do culto. Nunca tivemos, no Brasil, culturas africanas em estado de pureza. Desde o início, elas apresentaram-se bastante misturadas, não apenas entre si, mas também com culturas não africanas. Sudaneses e bantus entrados no Brasil aquece, e fundiram uns com os outros, constituindo uma população escrava que progressivamente se foi amalgamando aos demais contingentes da população brasileira, em cruzamentos biológicos e interinfluições de ordem psicossociológica. O culto Jede-Nagô. Uma vez que o sincretismo Jede-Nagô determinou a feição religiosa dos nossos negros, tentaremos acompanhar Arthur Ramos na exposição de seus elementos principais. Baseado em investigadores africanos, afirma o nosso etnólogo que,
Já na África, o fetichismo Nagô conseguiu predominância sobre os povos vizinhos, principalmente os Jedes do Dahomey. O elemento principal é o fetiche, o objeto material preparado para o culto, como expressão das forças da natureza. Os Yorubas ou Nagôs conhecem uma divindade suprema, denominada Olorum, ou Olorung. Na África, o Senhor ou o Mestre do Céu é confundido com a abóbada celeste. Olorum só pode entrar em contato com os homens mediante divindades inferiores ou secundárias, chamadas orixás pelos Nagôs e Vodos pelos Jedes. O próprio Olorum não é representado por nenhum fetiche ou ídolo, nem na África, nem no Brasil. Diz Arthur Ramos, na página 36, nas minhas pesquisas na Bahia e no Rio, jamais ouvi entre os negros a menor referência a Olorum, está esquecida divindade Yoruba. Mas na nota acrescenta que em algumas raras macumbas do Nordeste o Olorum ainda é lembrado. O Olorum, pois, não é objeto de culto direto. Em seu lugar vêm os orixás, os intermediários. Ramos enumera os seguintes, por ordem de importância cultural. 1. Obatalá ou Orixala, o grande orixá, o maior dos orixás, ou, simplesmente Oxalá, como dizem no Brasil. Simboliza as energias produtivas da natureza e tem, por isso, um caráter bissexual. Representado por meio de conchas, limo verde, dentro de um círculo de chumbo. Seus enfeites são brancos e o dia do culto, no Brasil e em Cuba, é sexta-feira. Sacrificam-lhe cabras e pombos. 2. Xangô é outro orixá muito poderoso. Personifica a força dos raios. Na África usam também o nome de Xangô de Zacuta ou Jacuta, o lançador de pedras, por ser ele quem, do céu, lança as pedras meteóricas e os coriscos. No Brasil é popularíssimo entre os negros. Em Alagoas e Pernambuco chegou, por isso, a ser sinônimo das cerimônias fetiquistas. Temido e respeitado. Seu fetiche é a pedra do raio, ou o meteorito, pedra de Xangô, ou Itá de Xangô, que é cultuado em meio de contas brancas e vermelhas, principalmente nas quarta-feiras. Oferecem-lhe como sacrifício o galo e o carneiro. 3. Exu, Nagô, representa as potências contrárias ao homem. Por isso temido, mas também respeitado. Nada se faz sem Exu. Para se conseguir qualquer coisa, é preciso fazer o despacho de Exu, porque do contrário ele atrapalha tudo. Também, o homem das encruzilhadas, que quer pipocas e farinha com azeite de dendê. É chamado também Elegbard ou Legba, Jede. Seu fetiche é uma massa de barro com uma cabeça onde os olhos e a boca são representados por conchas incrustadas ou fragmentos de ferro. Pertencem-lhe os primeiros dias das festas e as segunda-feiras. Na África exigia sacrifícios humanos. No Brasil contenta-se com o bode, o galo e o cão. Arthur Ramos coloca o Exu entre os orixás e lhe dá o terceiro lugar. Mas Edson Carneiro, num estudo sobre os candomblés da Bahia, informa que Exu não é um orixá, é um criado dos orixás e um intermediário entre os homens e os orixás. Se desejamos alguma coisa de Xangô, por exemplo, devemos despachar a Exu, para que, com a sua influência, a consiga mais facilmente para nós. Não importa a qualidade do favor, Exu fará o que lhe pedimos, contanto que lhe demos as coisas de que gosta, azeite de dendê, bode, água ou cachaça, fumo. 4. Ogum é o orixá das lutas e das guerras. Dos mais populares. Seu fetiche, na África como no Brasil e em toda a América Latina, é um fragmento de ferro e carrega consigo apetrechos bélicos, espada, foice, pá, enxada, etc., a ferramenta de Ogum. O galo e o carneiro são seus alimentos. 5. Os orixás das águas variam. Iemanjá é a mãe d'água dos iorubanos. Oxum é a deusa do rio Oxum na África. Ambas têm como fetiche uma pedra marinha.
Também Yansan saiu da água e é o orixá dos ventos e das tempestades e mulher de Xangô. 6. Oxóssi é o deus dos caçadores, representado por um arco atravessado de flecha. Festejam-no às quinta-feiras. 7. Chaparum ou Omolo, Omonulo, é o orixá da varíola, o homem da bexiga, sempre ao lado do homem das encruzilhadas, Exu. Gosta do galo e do bode. Mas aceita também milho com azeite de dendê. Não pode ser festejado no terreiro com os outros orixás e tem um pegue, altar, numa cabana isolada. Com ele, não se brinca. Arthur Ramos, O Folclore Negro de O Brósio, segunda edição, página 14, resume assim o mito africano, Yoruba, Nagô, da origem dos deuses. Pode-se dizer que é com o casamento de Obatalá, ou Oxola, o céu, com Odudua, a terra, que se iniciam as peripécias míticas dos deuses africanos da Costa dos Escravos. Deste consórcio nasceram Aganjo, a terra, e Iemanjá, a água. Como nas velhas mitologias, aqui, também, terra e água se unem. Iemanjá desposa o seu irmão Aganjo e tem um filho, Orungon. Orungan, o Édipo africano, representante de um motivo unir, Ersal, apaixonou-se por sua mãe, que procura fugir-lhe aos ímpetos arrebatados. Mas Orungon não pode renunciar àquela paixão insopitável. Aproveita-se, certo dia, da ausência de Agonjo, o pai, e decide-se a violentar Iemonj. Esta foge e põe-se a correr, perseguida por Orungan. E a este quase a alcança lá, quando Iemanj cai ao chão, de costas. E morre. Então começa o seu corpo a dilatar-se. Dos enormes seios brotam duas correntes d'água que se reúnem adiante até formar um grande lago. E do ventre desmesurado, que se rompe, nascem os seguintes deuses: Dada, deus dos vegetais; Xangô, deus do trovão; Ogum, deus do ferro e da guerra; Olokun, deus do mar; Olokst, deusa dos lagos; Oiá, deusa do rio Níger; Oxum, deusa do rio Oxum-Obá, deusa do rio Obá; Orijoko, deusa da agricultura; Oxóssi, deus dos caçadores; Oké, deus dos montes; Ajexalunga, deus da riqueza; Xeriana, Xenkporu, deus da varíola; Orun, o sol; Oxo, a lua. O culto de Nagô, no Brasil, é celebrado em templos especiais a que dão o nome de terreiros. Estão geralmente em pontos afastados dos centros populosos, escondidos em zonas de difícil acesso. Na África não é assim. Colocam seus templos em lugares públicos e abertos. No Brasil se esconderam por causa da perseguição policial. Nos terreiros são preparados os fetiches, iniciadas as filhas de santo, celebrados os cultos comuns e as grandes festas. Os sacerdotes iorubanos, ou nagôs, chamam-se babolaos, ou ababaloalos, ou babalorixas. Em Cuba dizem babalu. Sua tradução é pai de santo. No Brasil o terreiro pode ser dirigido também por uma mulher, a Ialorij ou mãe de santo, coisa que na África não é permitida. O babalaô não exerce apenas as funções de culto, mas também as de conselheiro, vidente, adivinho, mago, médico, etc. Tem um ajudante no Ogã, que cuida do terreiro, mas sem funções sacerdotais. Há também pessoas diretamente votadas ao culto dos orixás, são os filhos de santo. São quase sempre mulheres, iniciadas em cerimônias que duram de 3 a 6 meses. B. Crenças e práticas bantus. Arthur Ramos e outros entendidos nossos sustentam geralmente que os negros de origem bantu, do Congo, da Angola, do Moçambique, possuíam uma cultura inferior e sofreram a poderosa influência de Nagô dos sudaneses. O capítulo 4 da Etnografia Religiosa, de A. Ramos é dedicado aos cultos de procedência bantu. Mas as informações são bem poucas, que deus principal deles era Nzombe ou Zagibe, em Angola, e Nzambiampungu ou Zambiampungu no Congo.
O grão-sacerdote dos cultos bantus chama-se Kimbunda, ou Kimbanda. Ele é ao mesmo tempo médico, adivinho e feiticeiro. Preside a todos os atos da vida religiosa e é também juiz e conselheiro. Do mesmo radical banda vem também a palavra umbanda. Umbanda pode significar o sacerdote ou o feiticeiro ou também o local do rito. A prática religiosa é chamada também linha de Umbanda, informa Arthur Ramos. O auxiliar do evocador dos espíritos é conhecido como Kumbone ou Cambonde. O lugar do rito banto tem também o nome de terreiro, mas é muito mais simples que o dos sudaneses. Também as cerimônias são menos complicadas. Um elemento bem importante, assinalado por todos os nossos africanistas, que distingue os bantus dos nagôs e jedes, é o culto especial dos antepassados. Os babalaos sudaneses entram em transe e incorporam os orixás, mas os umbandas bantus são tomados por certos espíritos familiares, antepassados, diferentes dos orixás iorubas, que tomam nomes conhecidos como Pai Joaquim, Pai Guiné, Pai Velho. Estes, pretos velhos, são os guias espirituais e dirigem as cerimônias. Com estes elementos os bantus já se aproximam sensivelmente das práticas espíritas. Durante as cerimônias há grupos de espíritos que surgem em falanges, que pertencem a várias nações ou linhas, a linha da costa, a linha de Mina, de Cabinda, do Congo, do Mar de Umbanda, de Kimbanda, ou várias delas, cruzadas. Na p. 96 escreve Arthur Ramos, os negros bantus têm realmente um verdadeiro culto dos antepassados e dos espíritos. Creem na transmigração das almas e na sua metamorfose até em animais, de onde os ritos funerários e totemícos estão difundidos entre esses povos. Em alguns desses povos, como os do distrito de Benguela, há mesmo um verdadeiro culto espírita organizado a que chamam Orodere. Foi esta a razão por que o fetichismo de procedência bantu se fundiu tão intimamente com as práticas do espiritismo, no Brasil. Em algumas macumbas cariocas, as sacerdotisas do culto são mesmo chamadas médiuns, médias dizem os negros, e o ritual é o processo clássico da evocação dos espíritos. São estas as principais informações de Arthur Ramos sobre os bantus. Nina Rodrigues diz menos ainda. Parece-nos, entretanto, que as afirmações dos nossos etnólogos e folcloristas com relação à inferioridade da cultura bantu devem ser tomadas com certa reserva. Ultimamente foram publicados na Europa vários estudos sobre a filosofia dos bantus, chamando a atenção dos estudiosos para certas concepções filosóficas daqueles povos de cor. Por exemplo, Alexis Kagami, conhecido investigador da literatura e da história de Ruanda-Urundi, sua pátria, portanto ele mesmo um bantu, apresentou à Universidade Pontifícia Gregoriana, de Roma, uma tese sobre La philosophie boto ruandoise de lettres, publicada em Bruxelas, 1956, com 448 páginas. Mais conhecido é ainda o livro do padre Frei Plácido Tempels, o F.N., do qual temos a tradução alemã, Bonto Philosophie. Ontologia and Ethik, a filosofia bantu, sua ontologia e ética, publicada em Heidelberg em 1956. Durante longos anos missionário no Congo belga, principalmente entre os Babemba e Baluba, o padre Tempels estudou, analisou e comparou os usos e costumes dos povos bantus, para assim descobrir os princípios e conceitos básicos que lhe permitiram formular sistemeticamente o pensamento autêntico e a filosofia latente dos bantus. Tentaremos dar um resumo muito breve da filosofia bantu, do ilustre confrade. Segundo a concepção bantu, o ser tem sobretudo e essencialmente um aspecto dinâmico. O ser é força. Todo o ser só é ser na medida em que é força ou energia, página 26. Esta força intrínseca do ser pode aumentar, crescer, desenvolver-se e pode também diminuir ou enfraquecer e apagar-se totalmente. Há também influências mútuas entre as forças dos seres.
Isso vale sobretudo também para o ser humano. No homem esta força vital e ontológica chama-se muntu, forma singular de bantu, que é mais ou menos a nossa alma, mas em seu aspecto dinâmico, não no estático. Este muntu pode e deve ser desenvolvido. O mundo dos vivos está em constante comunicação íntima com o mundo dos falecidos, principalmente dos antepassados e dos falecidos chefes dos clãs. Estes, pais, ou pretos velhos, continuam exercendo suas forças sobre os descendentes. O falecido que já não tem relações com os vivos, está totalmente morto, o que seria para os bantus a maior das desgraças. Segundo eles, os falecidos procuram relações com os vivos. E estas relações ou influências vitais entre vivos e faleciclos pertencem à vida comum e diária dos bantus. O mundo é livre, tem vontade e pode escolher, pode influir sobre o mundo dos outros e, pela má vontade, ódio, inveja, prejudica-lo, enfraquece-lo e até aniquila-lo. O modo de falar dos bantus dá por vezes a impressão de que eles acreditam na possibilidade da reencarnação do mundo. Quando nasce uma criança, costumam dizer à mãe, você deu à luz ao nosso avô. Muitas vezes declaram também que este ou aquele falecido acaba de nascer. Daí alguns europeus tiraram a conclusão de que os bantus aceitam a ideia da reencarnação. Mas Tempels observou que o mesmo avô pode nascer ao mesmo tempo em várias crianças. Num só clã encontram-se 5 ou 6 pessoas nas quais o velho Ilunga ou Ingoi renasceu. E ao mesmo tempo ainda continuam a falar do velho Ingoi Komodum falecido. Pensa, por isso, Tempels que a volta do mundo do antepassado deve ser entendida no sentido de influenciação particular sobre esta ou aquela criança. O velho Ingoi seria o manto protetor, guia, da criança. Geralmente é o adivinho que vai revelar qual o mundo que voltou na criança. Imaginaram, por isso, os bantus uma série de práticas, aparentemente mágicas, destinadas a possibilitar ou a facilitar as mútuas influências dos muntu, todos os seres têm muntu, não só os homens. E as ações são consideradas boas ou más na medida em que favorecem ou dificultam o desenvolvimento do muntu. Esse critério ou norma para distinguir entre o bem e o mal leva naturalmente a uma ética completamente diferente da nossa. Sobre as crenças e práticas bantus, tais como são admitidas ser vividas na África, tivemos oportunidade de falar amplamente com diversos missionários que a trabalham, como também com alguns indígenas. Variavam, naturalmente, as informações em questões particulares. Nem é nosso propósito entrar nessas particularidades. Mas nos elementos essenciais coincidiam. E estes elementos são suficientes para a nossa finalidade, que é a de ver uma das causas remotas da Umbanda. Aías, todos conheciam a palavra Umbanda e principalmente Quimbanda, muito mais usada, corrente entre eles para designar os sacerdotes do fetiche. Era inicialmente nossa intenção publicar uma série de entrevistas. Como, porém, as informações se repetiam, pareceu-nos mais conveniente resumir. Deram-nos para isso um longo artigo do padre José Martins Vaz, missionário em Cabinda, Angola, publicado na revista Portugal em África, de 1958, páginas 271 a 301, intitulado Problemas Africanos. Faremos a seguir um resumo destas informações. 1. Deus. O africano é pronunciadamente religioso. Não se encontrou até agora um único povo africano ateu. Geralmente admite a existência de um só Deus, origem e causa de tudo quanto existe que é considerado espiritual, sem corpo e sem representação. É como o vento, onipotente, como o sol, o elefante, o leão, bondoso, como a batata doce, pessoal e distinto de tudo o resto que existe. A este ser supremo, a quem dão vários nomes, rende o africano um culto muito restrito e apenas individual e secreto.
um gesto, um elevar de olhos para o céu, um levantar de mãos em atitude suplicante. Nada mais, ele é bom, não castiga a gente, portanto não é precisa preocupar-se muito com ele. 2. Os espíritos. Há diversas espécies de espíritos. Neste ponto as variantes são bastante grandes. Para a maioria dos povos bantus os espíritos são simplesmente as almas dos falecidos. Mas há também nações bantus que admitem outros espíritos, os que não estão ligados à natureza e podem deslocar-se livremente, podendo ser bons e maus, e os que estão ligados à natureza, aos astros, a certas lagoas, animais, vegetais, rios, árvores, montanhas, etc. Ordinariamente são considerados seres perigosos e volúveis, a quem não se deve descontentar, sob pena de nos amargurarem a vida. São por isso temidos. É preciso dirigir-se a eles, implorar e suplicar, para lhes captar as simpatias. O culto religioso externo e público é por isso um culto dos espíritos inferiores a Deus e não um culto de Deus. A alma humana é considerada imortal. Depois da morte possui um corpo sutil e branco, com o qual aparece aos homens, é mais ou menos o perispírito dos nossos espíritas, bastante comum nos povos primitivos. O Espiritismo no Brasil, 1960, página 359, nota 17. Separada do corpo, a alma vai reunir-se com as outras, morando em aldeias, debaixo da terra. A separação entre as boas e as más. Os chefes das famílias, que morreram antes, escolheram os locais mais próximos do rio e das florestas para a sede da família. Os membros falecidos da família, embora invisíveis, continuam presentes, ocupam-se dos vivos, controlam seus atos, os mais ocultos, e castigam severamente a inobservância dos usos e costumes da tribo. Aí está a causa principal dos mates, das doenças e adversidades. Daí segue um culto especial, para aplacar os ofendidos e irritados. Grande é o medo das almas dos ruins, cuja vingança e malefício temem. Alguns deles se encarnam nos corpos dos animais ou mesmo nas crianças recém-nascidas, reencarnação. E, principalmente a eles que atribuem as doenças e calamidades públicas. Aparecem também como fantasmas, causando males enormes. São os quebra-cabeças da alma indígena. Sempre tímidos e receosos, por tudo euro por nada, andam constantemente vergados sob o medo dos fantasmas. 3. O fetiche. Quando, no século XV, os portugueses se encontraram com os nativos africanos, verificaram que eles veneravam uns objetos esquisitos, de formas humanas outros simples enfeites trazidos ao peito, nos pulsos, por todo o corpo, e deram a estes objetos o nome de feitiço. Hoje a palavra fetiche, os portugueses continuam com o termo feitiço, designa um objeto natural ou artificial, habitado e animado por um poder sobre-humano, mediante ritos praticados por um homem com poder suficiente para ser o medianeiro entre os fiéis, o feiticeiro. O conjunto de crenças e práticas relacionadas com o fetiche é o fetichismo, os portugueses dizem feiticismo. O amuleto propriamente dito difere do fetiche por não ter sido consagrado e animado pelos espíritos, vindo-lhe sua força das palavras que sobre ele foram pronunciadas pelo feiticeiro. O amuleto pode ser também a parte de um todo, trazendo, por exemplo, ao pescoço um pedacinho da pele do leopardo, o corpo receberia a força do animal, se a pele for de macaco, o corpo ficaria imune contra o frio e as constipações. Nestes casos, o pedaço da pele é um amuleto e não um fetiche. O talismã é ainda diferente, recebe sua força de certos sinais cabalísticos que teriam o poder de exercer determinada ação sobre os acontecimentos para mudar a natureza ou seu curso. O talismã não é trazido, como o amuleto, mas é colocado nas portas, nas casas, nos campos, à entrada das aldeias, para afastar os males e as desgraças.
Mas difere também do fetiche pela ausência do poder e da influência dos espíritos. Os amuletos e os talismãs são muito comuns entre os africanos, com os mais variados nomes, dados e impostos pelos feiticeiros, com o fim de tornarem benévolos os fetiches. Deve-se, entretanto, notar que no fetichismo os africanos não adoram os objetos como tais, as montanhas, as árvores, os grandes fenômenos da natureza, nem seus símbolos ou imagens. Ficam com o valor de fetiches quando recebem a consagração que lhes é própria. Depois disso é que passam a ser animados pelo espírito. São o invólucro exterior desse espírito. Por seu intermédio o espírito opera prodígios e maravilhas sem conta. O culto, portanto, é dirigido não aos objetos materiais, mas às divindades neo-os contidas. O fetiche deve assistir, proteger e guardar os indígenas em todas as suas ações. É ele que preside a todos os atos da vida. Por isso também lhes oferecem sacrifícios, sobretudo os sangrentos. Para atenderem às suas necessidades na outra vida, depositam nas campas tabaco e derramam bebidas alcoólicas sobre as mesmas, para que os espíritos possam aproveitar dessas ofertas e fiquem aplacados na sua ira contra os vivos. O fetiche é o centro das conversas e da vida. Nasce uma criança, é chamado o feiticeiro que vai escolher um fetiche protetor da criança. Este fetichismo irá regular a vida, inclusive a comida da pessoa. Assim o fetiche está presente em toda a vida, na cerimônia da iniciação, do casamento, etc. Sobretudo também nas doenças e na morte, que nunca é natural para eles, é sempre fruto ou maldade dos outros ou dos espíritos dos antepassados. E vêm então as longas cerimônias fúnebres, as danças, os sacrifícios sangrentos, tudo para aplacar a ira dos fetiches. Quando saem de casa, colocam por cima da porta ramos de árvores como elemento protetor, nas plantações colocam chifres, serpentes, sapos, ao pescoço trazem dependurada uma ponta de chifre do veado, ou uma unha do leopardo, ou pedaço de pele de macaco. Os amuletos revestem-lhes a maior parte do corpo, escondidos nos braços, na cinta, nas pernas, um pouco por todo o corpo. 4. As cerimônias fetiquistas, as cerimônias particulares, familiares e públicas. As particulares são feitas individualmente no local onde estão guardados os fetiches. Comumente lambem, é o termo, o fetiche e oferecem-lhe algum sacrifício, galinha, galo, ou frutos da terra. E por momentos o devoto lança-se por terra em ato de submissão total e absoluta. Quando quer pedir, crava um prego no corpo do fetiche, enquanto pausadamente lhe vai pedindo os favores que mais precisa. As cerimônias familiares são feitas em honra do fetiche tutela e da família. O chefe da família é então o sacerdote. Sua obrigação principal é vigiar pela conservação das tradições familiares e pela pureza do culto a prestar aos fetiches. Quando estes costumes são violados, urge fazer uma reparação. Se tal não acontecer no devido tempo e nas devidas condições, a família está condenada a desaparecer e ser anexada por outra família mais cumpridora dos seus deveres. Estas cerimônias são repetidas várias vezes por ano, reunindo-se então tila a família. Quando a vida dos membros da família decorre um tanto embaraçada, cada um está autorizado a dirigir-se aos circunstantes lamentando a sua sorte. Não raro acontece que alguém se confessa publicamente. Prometem então, diante do fetiche protetor, viver em paz e harmonia. Um beijo no fetiche será o sinal de reconciliação. Mas as cerimônias públicas são as mais solenes e importantes. Há várias ocasiões para isso. Junta-se então enorme multidão em redor do templo do fetiche da tribo. As orações prolongadas e variadas levam horas. Os sacrifícios de animais são demorados e solenes. Sentados, pernas entrançadas ou estendidas para a frente, os fiéis assistem.
Feitas as orações preliminares, os quimbandas, sacerdotes, deixam o templo e colocam-se no meio dos fiéis. Sobre um mocho, os fetiches presidem. Aí perto está um garrafão de vinho de palma, ou de outra bebida fermentada, que vai servir para as libações. Fazem-se então os pedidos pela chuva, pelo peixe, pela saúde. Segue-se a dança dos feiticeiros em torno do fetiche. O povo vai saracoteando. De quando em quando os feiticeiros aproximam-se do fetiche, lambem-no e continuam dançando até se cansarem. Quando a terra está amaldiçoada pelos antepassados, organiza-se a cerimônia típica e especial para este efeito, constituída especialmente pela dança dos mascarados. 5. Os feiticeiros, há para cada tribo um feiticeiro supremo, depois deste sob suas ordens há outros, sendo cada qual o sacerdote de um fetiche. Deve-se, porém, distinguir entre curandeiro e feiticeiro. O curandeiro é antes um herbanário, que conhece o valor medicinal das plantas. Há mesmo escolas para a aprendizagem e ordinariamente os conhecimentos passam de tios para sobrinhos. Mas também o feiticeiro costuma ser um curandeiro, podendo unir aos sucos e às cascas medicinais a força dos ritos mágicos e o poder dos fetiches. Há feiticeiros que trabalham para o bem e outros que fazem o mal. Há o adivinho, ou o feiticeiro para o bem, intercede junto aos fetiches para beneficiar a sociedade. Sua função é combater e sanar as maldades feitas pelos feiticeiros maus, os comedores de almas. Deve ainda adivinhar o futuro, conjurar os perigos, curar as doenças, ordenar sacrifícios propiciatórios, dar remédios e receitas, impor obrigação de trazer amuletos, confeccionar os amuletos, etc. Ele reza aos fetiches quando o povo pede, e interpreta a sua vontade depois de os consultar e os mesmos terem falado. E para isso há numerosos modos de adivinhação. Mas o mais solene é a consulta direta aos espíritos em estado de transe. Servem-se de mulheres que, principalmente por ocasião da lua nova, entram facilmente em transe e revelam o que irá acontecer e respondem às questões e aos problemas propostos. E, assim que procuram descobrir a verdadeira causa de um mal, o exato significado de um acontecimento, um ladrão ou um assassino, a causa da doença, do insucesso na caça, na pesca, no trabalho, na viagem, etc. B. O comedor das almas, ou feiticeiro para o mal, é o terror dos africanos. Não conhece leis, nada o impede de cometer os maiores crimes, recorre a todas as artimanhas. Manobra os espíritos a seu talante, em meio a cerimônias terríficas. Já não há súplica reverente aos fetiches, mas pura e simples imposição e exigências, extorquidas de qualquer modo. Ele é também antropófago, mas de modo especial, de noite, quando dorme, sua alma separa-se do corpo, vai à procura da alma que quer comer, toma-a, voa com ela para a floresta e lá se reúne com outros seus colegas para o grande banquete. Os comedores de almas, que formam entre si terríveis sociedades secretas, têm muita clientela, os que, cheios de ódio e vingança, querem desfazer-se de seus inimigos, ou pelo menos tornar-lhes a vida mais dura e amarga. Não se fará de rogado. Mediante um bom pagamento tudo fará para prejudicar. Ele é o autor de toda a miséria mor.al e corporal que aflige os africanos, senhor da vida e da morte, verdadeiro déspota das consciências. Até muitos catequistas católicos continuam a crer nos terríveis poderes destes homens tenebrosos. São os senhores da África. Tão fortes que até os fetiches se curvam reverentes às suas mínimas vontades. Seu modo de vida extravagante mais atemoriza os africanos, sempre solitário, solilóquio contínuo simulando conversa com os espíritos, dançarino nas campas dos mortos, tosca e ridiculamente vestido, parece um espectro vivo, o terror dos vivos e dos mortos, é aí que entra outra vez em função o adivinho, que procurará consultar os fetiches e saber o que foi feito pelo
comedor das almas, e o que o adivinho disser e preceituar, será executado cegamente. Os feiticeiros recrutam-se por hereditariedade, por estudos e curso tirado em seminários fetiquistas. O período de aprendizagem vai de 3 meses a 3 anos. Durante o tirocínio escutam a língua do fetiche, aprendem as danças e ritos litúrgicos próprios, ajudam o mestre feiticeiro, são enviados a resolver questões de menor importância. Depois são diplomados, com fetiche especial, mas continuando dependentes do mestre. Poderão agora trabalhar. Sua indumentária é extravagante na cabeça, grinaldas de penas de aves, sobrancelhas e arco inferior das órbitas oculares pintadas de preto, uma das faces a branco, a outra vermelha. Pendente da cinta usam tanga. Em todo o corpo dependuram e escondem fetiches, amuletos, campainhas e guizos. Quando entram em função, entoam cânticos, que a assistência continua, e eus a dançar loucamente em torno dos fetiches, param exaustos, começam a cuspir imitando o som de bode, cruzam repetidas vezes as mãos e fixam atentamente a multidão. Interessantes são também as observações sobre a religião banto feitas por Oscar Ribas, que é natural de Luanda e conhecido folclorista angolano, em seu recente livro Lundo, sobre as divindades e os ritos de Angola, publicado pelo Museu de Angola, em 1958. Na página 33 observa Ribas que a religião negra não deveria chamar-se feiticismo ou fetichismo, mas simplesmente espiritismo, já que assenta na comunicação com os espíritos. E continua na p. 35, na religião negra nada se opera sem a influência dos espíritos. Através dos seus instrumentos de mediunidade, eles agem para todas as circunstâncias, quer para o bem, quer para o mal. São os espíritos que revelam as causas das enfermidades, azares, tudo, enfim, o que se pretende saber. São os espíritos que receitam por intermédio de seus sacerdotes, quer no momento da atuação, quer em sonho também. E são os espíritos ainda, que tomam a sua guarda quem a eles recorre, ou, inversamente, também são eles que matam, quando a isso os induzem. O folclorista angolano conhece também autênticas sessões de espíritos, segundo sua expressão, a que em Angola dão o nome de saquela, página 55, e descreve vários tipos de sessões. O terreiro, termo usado também pelo mesmo autor de Angola para designar o local da sessão, chama-se de canga dos espíritos. O médium, Oscar Ribas diz, médio, é o xinguilador, e xinguilar quer dizer fazer uma sessão. Abrir a cabeça significa iniciar um xinguilador. E o dirigente do ritual, quando é homem, chama-se pai de Umbanda, e quando mulher, mãe de Umbanda, página 5. Os objetos usados durante a sessão: pomba, galo, em algumas cerimônias o médium arranca com os dentes a cabeça do galo, sorvendo o sangue, p. 90, carneiro, cabra, porco, ovos, vinho do Porto, vinho comum, aguardente, mandioca, panos e tecidos de várias cores, panelas de barro, pratos, chávenas, tudo novo. Estes objetos são também defumados com alecrim, incenso, pastilhas aromáticas e outros capins, páginas 57, 60, 123. Antes da sessão o pai de Umbanda prepara os chicos, de segurança, um à entrada contra o mal-olhado e outro no quintal para assegurar o êxito da sessão e anular os eventuais malefícios, e o chico é traçado no chão com a pemba, como o ponto de segurança dos nossos terreiros. A incorporação se faz mediante defumação, bebidas e chocalhos de cabaça, páginas 60 a 61. Nas manifestações os espíritos se tornam reconhecíveis por expressões, maneiras e vozes especiais. Em suma, tão parecidas são as descrições feitas por Oscar Ribas com o que ocorre nos terreiros do Brasil, que chegamos a desconfiar uma influência do Brasil,
se não nos ritos angolanos atuais, ao menos no autor moderno que os descreve. Ribas conhece também a confusão religiosa. Em resultado da íntima convivência, o espiritismo africano deu as mãos ao cristianismo, e assim, ambas as religiões, na mentalidade dessa gente, não se prescindem da sua importância, decorrentemente do seu efeito milagroso. Daqui, o que Deus não concede, concedem os espíritos, páginas 28. E depois, página 29, em face da sincretização religiosa ocultistas há em Angola que, para bom desempenho do seu ministério, vão às igrejas católicas, em demanda, não só do natural benefício, mas ainda do condenável malefício. Assim, nas capelas propícias, furtivamente exibem suas trouxinhas à imagem, tendo chegado mesmo, para maior virtude, a depositarem-nas, pelo menos durante uma noite, no escaninho mais conveniente. Outros ainda, dizendo-se inspirados por Nossa Senhora, de quem receberam o poder para o sacerdócio, com ela, trabalham, mas só na prática do bom servir. E, a mesma confusão que veremos na Umbanda brasileira. A conservação das tradições africanas no Brasil. No Brasil, como dissemos, estas tradições africanas não se conservaram puras. Houve, todavia, fatores históricos e sociológicos que influíram na conservação de certos elementos da tradição e cultura africana. No recente estudo de Roger Bastides, Religions Africaines ao Brasil, Paris 1960, com 578 páginas, embora não haja um capítulo especial investigando este problema, encontramos, aqui e ali, dispersas, algumas razões que explicam a permanência, no Brasil, de crenças e práticas fetiquistas. 1. A insuficiente catequização ou instrução religiosa dos escravos. Eram cristianizados compulsoriamente. Adiante, em outro capítulo deste livro, tornaremos a este ponto. Aqui basta lembrar que a alma do africano, nas condições em que estava, tinha que permanecer fetichista. O cristianismo estava apenas e muito mal na fachada. Por outro lado, como vimos, o fetichismo é uma religião com raízes profundas, com repercussões constantes na vida, no pensamento, no vocabulário, nos costumes e nas relações sociais. Só pouco a pouco, com um trabalho sistemático de educação e formação, o fetichista pode ser conduzido a um autêntico cristianismo. Mas o catolicismo português e popular, tal como o africano o encontrou no Brasil, com uma exagerada devoção aos santos, representados em estátuas e imagens, quase inteiramente exteriorizado, pouco sacramental e consciente, muito ligado ademais a usos e práticas supersticiosas, misturando amuletos e talismãs com medalhas, relíquias e sacramentais, com preocupações preferentemente terrenas e materiais, de saúde, de fortuna, de amor, não de virtude, de união com Deus pela graça santificante alimentada pela Eucaristia. Em espírito de adoração e louvor à Santíssima Trindade, este catolicismo popular, que ainda hoje predomina, não é, na verdade, um autêntico cristianismo e mais se aproxima do próprio fetichismo africano. Foi nele que nosso escravo tentou integrar-se, e nele sentiu-se relativamente bem, só precisava mudar o fetiche exterior, mas não a mentalidade interior. E os santos da Igreja transformaram-se em fetiches da África. 2. Outro ponto de apoio para as tradições africanas foram as confrarias para os negros, de São Benedito, de Nossa Senhora do Rosário, criadas pela Igreja. Roger Bastide insiste diversas vezes neste fator. Constata ele, onde quer que existiram as confrarias dos negros, aí subsistiu também a religião africana. E estas religiões desapareceram onde a Igreja proibiu as confrarias de se reunirem, fora da Igreja e depois da missa, para dançar, página 74. E depois acrescenta, quantas vezes notamos, no Nordeste, que estas fraternidades de negros são compostas absolutamente das mesmas pessoas que frequentam os candomblés,
lá ocupando mesmo cargos hierárquicos de importância, página 75. No tempo da escravidão estas confrarias eram mesmo o principal e quase único ponto de encontro livre dos africanos. Era nesses encontros que reviviam os costumes antigos e aí os conservavam. 3. O caráter supersticioso dos primeiros imigrantes portugueses, a insegurança dos trópicos para um homem europeu, a ausência dos médicos e da medicina científica naquela época e, ao mesmo tempo, a competência do feiticeiro e mago africano em questões de medicina, magia curativa ou medicinal, tudo isso teve como consequência que os brancos recorressem aos negros, colocando seus feiticeiros em posição de destaque. Chegou-se mesmo a uma espécie de reconhecimento oficial do curandeirismo africano por parte da metrópole, como no caso do rei Dom João VI que concedeu uma pensão de 40.000 ao soldado Antônio Rodrigues que curará com a ajuda de certas palavras poderosas. 4. Muitas vezes os escravos vendidos no Brasil eram os prisioneiros de guerra nas escaramuças entre as tribos africanas. Tratava-se não raras vezes precisamente dos principais chefes, quimbandas, feiticeiros e auxiliares, da tribo vencida e que eram então remetidos, vivos e feitos, às fazendas do Brasil. Entraram assim relativamente numerosos feiticeiros e chefes fetiquistas, que continuaram aqui, enquanto o permitia o novo ambiente, suas funções, sacerdotais, e mágicas. Principalmente nas grandes propriedades, plantações de açúcar, com centenas de escravos, como no Nordeste, havia mais facilidade de união e contatos e, portanto, de conservação das tradições antigas. O mesmo princípio pode ser aplicado aos escravos que trabalhavam nas cidades, chegavam mesmo a formar grupos étnicos, da mesma nação. Acrescia a isso a atividade dos negros livres, e que não eram poucos, mantenedores das tradições e promovendo reuniões em suas casas. Mais difícil, sob este aspecto, era a situação dos escravos que trabalhavam em pequenas propriedades ou nas estâncias dos criadores de gado, pois eram poucos e facilmente assimilados pelo ambiente, perdendo as tradições africanas. Também os escravos que trabalhavam nas minas e que estavam sujeitos a um trabalho duro e incessante, não tinham nem o tempo nem a ocasião dos escravos das fazendas para se reunirem e cultivarem as próprias tradições. 5. O contato direto e proposital com a África, a fim de manter ou reavivar as tradições antigas, contribuiu também para a conservação, no Brasil, do fetichismo negro. Não há ainda, sobre isso, um estudo sistemático. Mas temos exemplos. O candomblé de Engenho Velho, na Bahia, foi fundado por Ianaço. Sua mãe foi escrava na Bahia, mas libertada voltou para a África, Nigéria, onde exerceu o sacerdócio, e onde nasceu o filho Ianaço, que veio então, livremente, à Baia, em companhia de mais um laça, sacerdote, para fundar o candomblé de Engenho Velho. Marcelina, sua filha espiritual, veio também livremente da África, para onde tornou depois e onde permaneceu mais 7 anos a fim de iniciar-se melhor nos segredos do culto, retornando então à Baia para substituir Ianaço na direção suprema de Engenho Velho. Também Martiniano de Bonfim, em seu tempo o mais famoso Babalaô da Bahia, esteve na África para purificar o Opoafonjá e outros terreiros baianos. Em Porto Alegre e São Luís do Maranhão deram-se casos semelhantes. Assim, pois, pode-se falar com razão de elementos de origem africana. Não dizemos que estes elementos como tais perfazem o atual movimento umbandista, sustentamos apenas que uma das causas remotas e sem dúvida a principal está nestes elementos. 2. Os elementos de origem ameríndia a crenças e rucas fu ameríndio brasileiro. O ameríndio não era ateu. Admitia um princípio superior, Tupã. Inferiores a Tupã, nota Rocha Pombo, havia uma infinidade de deuses ou gênios a trabalhar continuamente o ânimo do selvagem.
O nosso historiador continua: multidão de gênios, numes domésticos, espíritos, tudo isso era como que o fundo de superstição que a raça havia acumulado nas suas longas vicissitudes. Perseguidos de terrores, agouros e preocupações cabalísticas, supersticiosos como verdadeiras crianças, sentem espíritos por toda parte, nos ares, nas águas, no alto das montanhas, no fundo das florestas. Uns espíritos lhes trazem avisos bons e boas notícias, outros os torturam e flagelam, e os põem num como delírio de possessos. Uns os veem nas aragens, outros no zumbido dos insetos, ou no canto dos pássaros, ou nas colorações do poente. Conheciam também um espírito inferior e mau, o Jurupari, identificado com o demônio dos cristãos. Falavam do Curupira, em forma de molequinho, com os pés voltados para trás, que protegia a floresta e os animais e perseguia os caçadores. Também o Anhangá, que veste pele de veado branco e tem olhos de fogo, defendia os animais contra as perseguições dos índios. O Boitatá, a cobra de fogo, em forma de serpente, era o espírito protetor dos campos e dos pássaros. Montado em porco mastodôntico, como se fosse um homem colossal, de corpo peludo, o Caapora atraia a infelicidade para quem nele ou fixasse o olhar. Muito temido, principalmente pelas moças, era o Auiara, que se transformava em boto. E ainda hoje o Saci Pererê mete medo às crianças, embora seja capenga e magrinho. Os povos tupis tinham também grande terror às almas dos falecidos e acreditavam que elas vinham em forma de animais, lagartixa, sapo, pássaro vagando principalmente durante a noite. Para defender-se num mundo tão repleto de espíritos, tinham eles como conselheiros e orientadores os pojes. Curavam doenças, afastavam o Jurupari e mandavam na gente. Esses feiticeiros, ou pajés, caracterizavam-se por traços peculiares que os distinguiam dos leigos. Consta que eram possuidores de temperamento nervoso e altamente excitável. Ao se comunicarem com os espíritos que controlavam, entravam em transe e até mesmo em crises cataléticas. Tais transes eram provocados pela tragada de grandes quantidades de tabaco e pela dança e canto ao ritmo do matraquear de uma cabaça. Os indígenas acreditavam que toda doença tinha uma origem mágica ou sobrenatural, resultava de um castigo imposto por um espírito das selvas, alma do outro mundo ou magia negra dos feiticeiros. Os pajés curavam tais doenças por meio de massagem, soprando fumaça de tabaco sobre o corpo do doente. Os índios conheciam a feitiçaria propriamente dita. Havia, por exemplo, este feitiço imitativo entre os carizós: amarrar um sapo numa árvore, à medida que o animal fenecia, enfraquecia também a pessoa avisada pelo feitiço. Quando desejavam cegar alguém, enterravam-lhe debaixo da rede um ovo. Grande importância tinha, entre os índios, o maracá. Já o velho Hans Staden, o primeiro a descrever os costumes do nosso gentio, observou o seguinte: os selvagens creem numa coisa que cresce como uma abóbora. E, grande como um pote de meia pinta e oca por dentro. Fincam-lhe através um pequeno cabo, cortam-lhe uma abertura como uma boca e metem-lhe no interior pequenas pedras, de modo que chocalha. Sacolejam isto quando cantam e dançam.